Amém, amados. Nós saudamos nesta hora a todos os presentes com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais também. Saudamos da mesma forma, que a paz do Senhor Jesus possa invadir os corações. Amém. Nós vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical. Eu peço só para os irmãos colocarem de pé um minutinho para a gente orar e logo em seguida a gente senta, tá? Senhor Deus e Pai, oramos a Ti nesta hora, colocando este período de escola bíblica na Tua santa presença. Que o Senhor nos conceda graça, sabedoria do alto, Senhor, não no coração do homem. Ó Deus, misericórdia. Deus, que possamos aprender com a Tua palavra que Tu tens ensinado, ó Deus, já desde o passado, tempos remotos, que possamos guardar, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Ser conosco, dar toda a assistência necessária, que cada coração, ó Deus, venha, ó Deus, ser um solo fértil, ó Deus, para a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem estar sentados. Então, hoje, o tema, né, o título da lição é o nascimento de Isaac, né? Lição 6. Então, a gente já viu que o Senhor vinha ali na promessa, já tinha feito a promessa. Hoje, a lição de número 6. Tá? Tá desligado. Vamos lá. O texto áureo está em Gênesis 18, 14, embora a leitura nossa vai ser no 21. Mas o texto áureo no sentido, né, que aquele texto de ouro. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Bem? Então, o texto áureo, ele remete para uma promessa feita antes, porque o nascimento o nascimento de Isaac se dá no capítulo 21. Tá? Então, aqui é no 18, para lembrar-nos que não há coisa difícil para Deus, tá? E que no tempo determinado pelo Senhor, Sara daria um filho. A verdade prática é que Deus é onipotente e não há nada que Ele não possa realizar. Importante esse final, segundo a sua vontade, tá? Isso é importante, esse segundo a sua vontade, e o Carlos já fez assim, porque a gente já entendeu? Porque tem gente assim, Deus pode tudo, entendeu? Bom, se não for da vontade dele, não é que ele não possa, simplesmente ele não vai fazer. E não é porque ele não pode, tá? Por exemplo, Deus não pode mentir. Isso é uma autorrestrição dele. Não é do caráter dele. Ele não faz isso. Não é isso? A Bíblia não fala isso? Então, ele é onipotente. Então, é importante que tudo isso partiu de quem essa promessa? Partiu de Deus. Então, é a vontade dele, ele irá realizar segundo a sua vontade. Tá? Porque há muita confusão, às vezes, nos locais, muita gente falando em nome de Deus, e aí começa aquela confusão. Não aconteceu porque você não teve fé. Quando não acontece, é você que não teve fé. Entendeu? E às vezes não foi Deus que mandou falar nada daquilo. Enfim, não vamos entrar nisso, vamos, focar na nossa lição. Mas é só para a verdade prática, e a gente já viu nas lições anteriores que partiu do Senhor isso aí. Foi Deus. Né? O texto está em Gênesis 21. Você vê que o texto áureo estava no 18, Deus dizendo que não haveria nada difícil, mas o texto estão nos versículos de 1 a 7 do capítulo 21. Diz assim, eu vou ler com a tela, né? Quem quiser abrir sua Bíblia, enfim, fique à vontade. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Esse tempo determinado a gente viu lá atrás, né? Há um tempo de Deus que ele determina. A gente pode até não saber, mas é o tempo que foi Deus que determinou. Daí a expressão muito comum, na plenitude dos tempos, no tempo quando Jesus veio que tinha que ser naquela ocasião.
E chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? É uma pergunta, né? Quem diria, né? Aquilo que era impossível para os homens. A palavra-chave é milagre, né? A palavra-chave é milagre. E a gente vai ver na Bíblia, né? Sempre, o tempo todo, no Novo Testamento, sempre corroborando isso, que todos os acontecimentos, né, que vão conduzindo o homem à salvação, a Jesus Cristo, a nascimento, a vida eterna, tudo vem numa linhagem de promessas de algo milagroso, né? Tudo vem disso, né? Decorre lá, ó, Isaac. Jesus não vem da linhagem de Ismael, ele vem da linhagem de Isaac, né? Em Isaac serão cumpridas essas promessas, lá em Romanos. Então está sempre vindo, né? João Batista, o profeta que ia anunciar milagre, não é isso? Que Zacarias e Isabel, né? Ou como a Bíblia judaica gosta, Elizabeth, não é Isabel. Isabel na Bíblia protestante católica, judaica é Elizabeth. Também não podiam ter filhos, veio João, vem Jesus, virtude do Espírito Santo. Então, a gente já viu que a ajudinha humana é complicado. É melhor o homem deixa Deus dar a partida, aquilo que é milagre para a gente, e a gente vai ser útil naquilo que está dentro das limitações nossas, mas capacitados por Deus. Então, seguindo aqui na nossa sequência, a introdução. Aqui, deixa eu mudar a minha página para ficar de... A introdução, ela vai falar exatamente que Abraão tinha 100 anos e Sara 90. E Deus visitou Sara e cumpriu a sua promessa. Até a imagem feita ficou bonita, né? Você olha bem. Chegar alguém, vocês são bisavós? Não, né? Não é nem avô, já é... Vocês são bisavós? Não. A mãe, né? Claro que é uma imagem, né? Uma reprodução, mas interessante. Então, ele cumpre a sua promessa, tá? Então, o homem não tem essa capacidade de impedir as promessas de Deus, né? A não ser que Deus condicione a isso. Mas quase sempre, quando Deus faz, né, a promessa, se ele jurar então por ele mesmo, e o homem tiver problema, ele troca do homem, mas ele vai cumprir mais o que ele fez, né? Até lembrei os amados situações que o Moisés no deserto já estava, não aguento mais esse povo, né? Não aguento mais, Senhor. Não era bem o povo, né? Eu não aguento mais estar nessa função de comandar um povo tão... O Senhor disse até, olha, Moisés, se eu quisesse, acabaria tudo, e de você eu suscitaria a semente. Mas vou cumprir o que eu falei. Então Deus cumpre. A primeira parte, nós já vimos que tem 3, né? Vai ter o 1, o 2 e o 3 na nossa lição. Então, as consequências da impaciência de Sara. Lembra que lá atrás, porque de 75 anos, quando ele é chamado por Deus, até 100 são 25 anos. Então, um filho. Então, vamos estudar aqui as consequências da impaciência, né? Isso tudo é ensino para nós, né? Nós não somos melhores, piores, é a humanidade. É a humanidade, né? A gente vê
que se não fosse o milagre do Senhor, ninguém estaria falando nada aqui. As consequências, tá? Nascimento, o nome do filho da promessa. Isaac nasceu e Abraão deu o nome. Deus é quem escolheu esse nome. Aqui está em 4 tópicos. Isaac significa riso. Abraão e Sara riram ao ouvir a promessa. Bom, isso aqui estão os tópicos que está na projeção. Aqui tem uns comentários na própria apostila interessantes que nós vimos. Né? Quando Isaac nasceu, a primeira providência aqui fala o pai, né? Tomou foi dar o nome a seu filho. Gênesis 21, 3. Mas quem pode ler Gênesis 17, 19? A gente viu que o nascimento está no capítulo 21. Quem pode ler Gênesis 17, 19? Então nós estamos falando aí de 4 capítulos antes, né? Amém? Então, no 21, quando eu falei e Abraão deu o nome de Isaac, é porque já tinha sido definido por Deus que seria Isaac, como ela leu agora. 4 capítulos antes. No capítulo 17, Deus fala que Sara daria um filho e o nome dele seria Isaac. Então, a colocação do nome Isaac foi Deus quem escolheu, que seria esse nome, tá? Foi Deus quem escolheu. Não sei, aqui deve ter, ainda mais para frente, a questão do riso, né? Eles riram e tal. O que os comentaristas, de uma forma geral, falam, que os risos não eram zombando de Deus, rindo de Deus. Era uma situação deles mesmos. Eles olhavam para eles e riam, né? Como é que eu, um pai, a essa altura do campeonato, ou uma mãe, né? Era rindo da sua própria... Microfone, né? Porque todos... Já sei o que você vai perguntar. Eu já vi esses comentários também. Tá? Sim. Eu já sabia que você ia perguntar isso, mas é isso aí. Ela era muito formosa, né? Agora ela estava com 99. Né? Aí eu tô falando, ali aquela imagem que nós vimos, a gente não sabe exatamente se era daquele jeito, mas que ela era formosa, muito formosa. Né? Que o rei do Egito até, acho que foi o pastor que trouxe esse CBD, tomou para si, disse, é minha irmã e tal. E aí veio um problema sério lá para o Egito, e o rei do Egito, por que você não avisou que era sua esposa? Não sei. Enfim. Tá? Então, o riso tem essa... Agora, né, a gente está vendo a questão das consequências. Bom? A parte 2, olha, Ismael zomba de Isaac. Ismael era o filho de Abraão com Agar, que era a serva de Sara, egípcia. Não é? Então, Sara provou dos resultados negativos do seu plano. Né? Sara provou. O menino aqui, que é 14 anos, mais velho, na hora que nasce, aí já... Enfim. E a palavra aqui que Ismael zomba dele, né? Enfim, um problema sério. A gente já viu que Agar, ela passou também a menosprezar, vocês lembram? Quando ela ficou grávida, ela passou a menosprezar também Sara, né? Aí teve aquela saída e o anjo não volta. Ela sai, o anjo volta para a tua senhora. Aí voltou, né?
porque ela tinha concebido, engravidado, e a sua senhora não. Então, ficou esses problemas todos, né? Então, depois do nascimento e crescimento de Isaac, Ismael, filho de Agar, zombava dele. Está em Gênesis 21, 9. Nós lemos até o 7. O 9 diz assim: E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Então era um ambiente que ficou um ambiente difícil de convivência, né? Com um ambiente difícil de convivência. Agar menosprezou e Ismael zombava de Isaac. Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. Interessante, né? Sara pede que ele tenha um filho com Agar. Sara, depois, né? Agora a Sara chega para Abraão, não é ela que manda, ela chama o marido. Manda os meninos embora, manda esse povo embora. Não, sem dúvida. A gente sempre brinca, né? Que a última palavra é nossa, sim, senhora. Então, Sara não suportou mais aquele constrangimento, porque não foi uma vez, aquilo devia estar se passando dia após dia, e Sara disse a Abraão: deita fora, que é uma expressão, vamos dizer, não utilizada nos dias de hoje, no português de hoje, né? Ela deita fora, manda embora, joga isso fora, quase um objeto. Esta serva e seu filho, tá? Esta serva e seu filho. Então ele pede ali a expulsão, que está no versículo 10. Vai dizer: e disse a Abraão, porque justamente no 9 era onde está registrado na palavra que Ismael zombava. Então ela chegou no 10, aqui no versículo 10 do 21, deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaac. Não herdará. Então ela já estava pensando na posteridade, tá? Porque era filha da escrava, né? Então ela pede a expulsão. E foi uma situação ali difícil, mas a gente vai ver na lição mais para frente aqui. Então a sinopse 1, nesse primeiro resumo, Deus é poderoso e no tempo certo ele cumpriu a promessa feita a Abraão. Né? O que a gente entende aqui, tempo certo, é o tempo que o Senhor tinha no seu coração, vamos dizer assim. Não o tempo que eu quero, o tempo que Sara queria, mas o tempo que ele determinou, né, de antemão. Mas a gente vê que acompanha junto a bênção, a gente vai sempre tirando umas lições, acompanha junto a bênção a nossa própria estrutura humana, né? Desde as aulas anteriores, que já falava do Ló, que era sobrinho, mesmo tendo uma razão de ser, né? A gente falou que o Ló era órfão, o pai dele faleceu antes do seu pai morrer, né? O Tera, depende da sua. E aí o menino ficou com um dos irmãos, no caso Abraão, o sobrinho dele. Mas a promessa era para Abraão, aquilo ali acabou mais na frente, a gente já viu essas aulas, a gente está alternando com o pastor Cleiton dando essas aulas. Esses irmãos viram que a disputa pelo capim, pela grama, porque os rebanhos deles cresciam, se multiplicavam. E aí eu contei entre os pastores, né? Então você vai sempre vendo esses detalhes que a gente vai tirando, coisas simples, né? A aula é simples, a aula está contando aqui, é simples no sentido que você vai aprendendo também a parte histórica, mas o que vale mais para a gente é o profético, né? Aquilo porque a palavra de Deus é viva, né? Quando ela fala viva e eficaz, é porque ela fala, ela não é um defunto sepultado. A palavra de Deus é viva e eficaz. E lá no Timóteo, né, 3,16, vai dizer, a palavra de Deus é toda escritura, divinamente inspirada. Então começa lá desde o Gênesis. Tem ensinamentos para a gente.
Então Deus cumpre isso, sinopse 1. A parte 2 aqui do nosso... é que Abraão tem que tomar uma atitude, né? O problema foi jogado para ele. Carlos fica rindo, hein, Val? Não sei por que ele está rindo aí e tal, mas... Abraão tem que tomar uma atitude. Vamos lá. Isaac é desmamado. O desmame, que está bem interessante, essa informação, era um momento muito especial naquela tradição oriental lá. Toda aquela região envolvendo a terra de Canaã, a Mesopotâmia, toda aquela área, o desmame era uma tradição, havia-se uma festa, um banquete. A Claudinha falou assim, vou falar no microfone, perguntou quantos anos, né? Tal. Abraão e Sara deram um banquete em seu lar. Segundo aqui o livrinho, era um momento, eles falam em 5 anos aqui, tá? Média. Por volta, tá aqui no livrinho. Segundo os historiadores, naquele tempo, a mãe amamentava a criança até por volta dos 5 anos de idade. Tá? Mas hoje, não é anormal ver mamães amamentando até os 3. Tá? Amamentando até os 3. Tá? Só que vai diminuindo a frequência. A frequência que o bebê mamava com 6 meses era 1, com 2, porque você já começa a introduzir a comida pastosinha, uma frutinha, uma coisinha a partir de certa idade. Minha filha amamentou até os 3. A minha nora amamentou até os 3. Até os 3. Até 3 anos de idade. Agora, reduzindo. Por quê? Porque a criança, ela vai já comendo coisinhas sólidas. Tá? Mas ela aumentou todas, a minha filha até os 3 e a minha nora até os 3 também. Só que a frequência vai diminuindo. Então aqui ele fala em 5 anos, tá? Claudinha fez a pergunta, ótimo, porque toda... Tá bom? Agora, era um momento de festa. Ninguém hoje em dia fala, olha, desmame da criança e faz um banquete. Não tem isso, mas naquela época era tradição oriental. Tá? Aparentemente, tudo estaria normal, né? É o que diz aqui o texto. Aparentemente, tudo estaria normal. Ela está até agora suportando, mas lembre-se que a zombaria continua. A gente já viu na parte primeira a questão do Ismael, né? Zombando, ele era muito maior, né? Sara ficou aborrecida ao ver que o filho de Agar zombava de seu filho. Pediu a Abraão que os expulsasse. Aí já é talvez um termo até mais forte, porque está expulso, está excluído da nossa família. Não é? É algo... Eu acho que agora tem que ligar, está bem quente. Está esquentando um pouquinho. Aí dá. Bom. Então aqui, irmãos, na parte 2, a gente vê o que a pergunta da Cláudia falou, até 5 anos. Realmente, nos dias de hoje, a gente não vê normalmente até 5. Mas até 3, tem até 2 anos, até 3 anos. Tá? Então essa questão aqui da zombaria, a gente até já comentou antes. Só que aí, lembre-se, não foi um tempo curto. Chegou até o desmame da criança. Então foram anos... né? Pelo menos não, mas no máximo 5 anos, mas né, um tempo razoável de zombaria. E aí o menino já não estava com 14, já estava partindo aí para os seus 18 anos, o Ismael, né? A tristeza de Abraão, porque é uma situação complicada. A tristeza de Abraão. Imagine como é que estava o coração dele. Por quê? Porque era filho dele, Ismael. Né? Era filho dele. Aí Deus falou com Abraão que faria do filho dele com Agar uma nação, uma grande nação. Ele deveria apoiar Sara em sua atitude. Então isso deu, vamos dizer assim, um conforto para aquela situação, porque
ele mesmo não estava sabendo como resolver aquilo, como chegar depois de tanto tempo, o menino já crescido, ela servindo como escrava egípcia deles ali. Mas o que era chamado de escravo, né? Todo mundo pensa logo naquela ideia do chicote e tal, mas naquele tempo não, escravo era um empregado bem, quase com uma mordomia, você deixava tudo na mão dessa pessoa, tá? E inclusive nos tempos também do Senhor Jesus e tal, existia todo tipo de escravo, existia o escravo maltratado, mas existiam os servos muito bem tratados que sequer queriam deixar jamais o seu senhor. Porque deixando o seu senhor, ele ia ficar com a mão na frente e outra atrás. E era bem tratado. Mas aí, Deus vai falar, né, com Abraão. E aqui na apostila, no livrinho, vai dizer, essa situação foi resultado da tentativa de Abraão e Sara darem uma ajudinha a Deus. E tudo isso poderia ter sido evitado se eles esperassem na promessa. Mas qualquer um de nós, fiquemos no lugar desse casal, que já era difícil quando a promessa foi feita. E se passaram 25 anos, né, e Deus vem e dá, vamos dizer, reitera, depois de 24 anos, ó, no tempo determinado, mais ou menos daqui a um ano, ela vai ter aí. Mas só que eles já tinham tomado essa decisão no meio do caminho aí, né? Abraão tinha em torno de 84 anos. Certo? Então, queridos, essa questão acabou criando um problema. Mas a solução veio do próprio Deus. Ele deveria apoiar Sara em sua atitude. Como veio do próprio Deus, esse é o melhor conforto que nós podemos ter. Porque Abraão é chamado amigo de Deus, né? Então veio do próprio Deus, aquele com quem ele tinha intimidade. Não foi uma coisa, né, da cabeça dele, veio do próprio Deus. E ele faria uma nação, né? Salvo engano, o Ismael teve 12 filhos também. Né? 12 filhos. É bem interessante. Tá? 12, assim como mais na frente Jacó vai ter 12. Né? Fora a menina, que são 3, a Diná, né? Jacó tem 12 filhos e tem uma filha chamada Diná. Mas o Ismael, uma grande nação. Certo? Agora, como Deus fala, e como Paulo vai usar, inclusive, em Gálatas, né? O filho da promessa, quando ele vai falar, ele faz alegorias, comparações entre servir a Deus debaixo da lei e servir a Deus debaixo da graça. Ele faz essas comparações. Ele fala, olha, Jerusalém, que hoje aí está, é Agar. Faz essa, ou seja, eles estão ainda com a solução humana. Sara é a Jerusalém, é como se for a Jerusalém celestial. Por quê? Porque é fruto de promessa, aquilo que eu falei há alguns minutos para vocês. Toda a obra de Deus, ela é sobrenatural. Dá um microfone para o Carlos. As contribuições são importantíssimas dos irmãos, hein? As contribuições dos irmãos falarem, explicarem, ajudarem na explicação, é importantíssimo. Tá ruim o microfone. Tá sem som, né? Então, fala aí, Carlos, sem problema. De Gênesis 15 ali, né? Até Gênesis 19, 17, né? Em Gênesis 17 ali, quando Deus reitera a promessa, tanto que Abraão, no versículo 18, vai falar assim, que quem dera que vive Ismael diante do teu rosto. Né? Ou seja, ele está imaginando que vai ser Ismael mesmo. Isso, porque a promessa que tinha sido feita é aquele que sair da tua entranha. Né?
Mas aí agora Deus vai falar assim, não, porque hei de abençoar-te, darei um filho, e abençoarei e será mãe de nações. Então, agora o negócio fica mais específico, né? A coisa fica mais... A gente tem que entender que esse menino, até aqui com 14, mais ou menos, né? 14, 15 anos, que é quando nasce ali Isaac, ele está sendo criado como se fosse o cara, né? A promessa está sobre ele. E aí agora vai nascer um Isaac. Agora vai nascer um Isaac. Aí muda esse contexto, né? De toda aquela convivência ali, né, cara? Você achava que era você que era o detentor da promessa, mas agora tem um Isaac que é o verdadeiro detentor da promessa. Amém. Irmãos, entenderam? Ficou parecendo para o próprio Abraão, amigo de Deus, de intimidade, que pelo passar do tempo, e o menino já grandinho com 14 anos, era nele que se cumprir as promessas do Senhor. E Deus vai observando todas as coisas e vai dizendo, não, Sara te dará um filho. É dele, é o da promessa, é o do milagre. Não é o de situações comuns, né? Mas não é uma situação fácil, como o Carlos falou. O tempo vai passando, você vai imaginando uma coisa e é outra, né? Então, aqui quando diz que ele, Abraão, deveria apoiar Sara, no sentido de que Sara está pedindo para expulsar aquilo ali por causa da zombaria, Deus, no 21:12, dá uma resposta a Abraão. A resposta de Deus é que ele deve seguir. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva. O moço é Ismael, tá? Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Essa frasezinha Paulo vai usar lá em Romanos 9. Em Isaque será chamada a tua semente. Ou seja, Deus já está, claro, lógico, né? O Messias, já viu tudo, já sabe tudo. O fim, o Apocalipse, mas Abraão não sabe. Mas não, a promessa é por Isaque. É tudo por promessa, tudo por atuação divina. Não tem ajudinha humana nesse processo. Então, ele fará, né? Porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Ele considerou, por ser sua semente, eu também farei dele uma nação. Mas as promessas de algo que você ainda não sabe, que vão ser mais de 1000 anos lá para frente, né? Praticamente 2000 anos, os historiadores falam que de Abraão a Jesus tinha aproximadamente 2000 anos, tá? De Abraão a Jesus, aproximadamente 2000 anos, ia se cumprir a promessa de Isaac. A gente, em questão de tempo, a gente fica muito ruim entrar em discussão de tempo, né? Claro, Jesus está voltando, claro, né? Jesus voltará, com certeza, mas muitas igrejas diminuíram, vamos dizer assim. Não é que não tem que ser dada ênfase, é importante, porque depois que ele vier, acabou, né? Não tem mais retorno. Mas é importante você falar de todos os aspectos da Bíblia, principalmente estar vivendo uma vida na presença dele. O vigiai, né? Se ele não voltar durante a nossa existência biológica, não tem problema, ele vem em outra geração, Mas Deus usa termos que é difícil para nós mensurar, já está próximo, essas coisas. Até estava falando com o pastor, né, gente? Deus usa Pedro no seu primeiro discurso, né? Os últimos dias. É já os últimos dias. Aí João já é mais última hora, não é nem os últimos dias, é a última hora. E do anjo lá no Apocalipse, em breve, né? Então, a gente tem que ficar atento. Então, Deus consolou o coração dele, tá? Deus consolou o coração dele. Sinopse 2, o resumo de toda essa situação. Abraão e Sara estavam sofrendo as consequências de suas ações impensadas e precisaram tomar uma difícil decisão, né? Então, que foi despedir, né? Se os irmãos depois forem ler no 21,
a partir do versículo 14, ele deve entrar um pouquinho agora na parte 3, é exatamente o ato de despedir. Imagina quanto tempo já não estavam convivendo, mesmo antes deles terem a ideia, né, do Abraão gerar um filho com a escrava. Porque se ele tinha 84 quando gerou, e imagino que ela já era escrava dele quando Deus chamou lá os 75, né? 10 anos, ou seja, muito tempo de convivência com essa pessoa de confiança, né? 3. Agar e Ismael deixam a casa de Abraão, né? Aí aparece aqui, ó, um menino, escrava, tem um pouquinho de pão, e aqui, né, um odre, um cântaro de água, um pouquinho de água. Tá? É pouca coisa que eles estavam levando, não tinha muita coisa não. Era Deus que ia cuidar. Né? Deus que ia cuidar. Despede a mãe e o menino. Ouve Sara, eu estou no controle de sair. E aqui, né, o suposto Abraão olhando ali com um olhar. E aqui eu não sei o que Sara estava pensando. Aí só as mulheres podem saber pelo olhar, tal, o que Sara olhando dali de dentro, afastada da situação. Né? Olha aqui, tá vendo? Tá vendo, Claudinha? Já vai tarde, olha assim. Bom, queridos, está aqui, né? Uma situação difícil, hein? A gente está rindo aqui e tal, né? Somos uma família, mas imagina isso, você passando por isso. Seja quem você for, seja você o Abraão, principalmente, que ficou ali dividido, seja você a mãe e o menino, né? Saindo. Bom, então vamos ver aqui a nossa terceira parte. Abraão despede Agar e Ismael. Mandar embora o seu filho deve ter sido uma decisão difícil para Abraão. Nós acabamos de comentar. Muito de tão difícil foi que ele, quando Sara pediu, ele ficou sem resposta. Ele, vou fazer. Não, ele não falou nada. Deus teve que intervir, falar com ele e dizer, faz, ele será uma nação. Então, se ele será uma nação, Deus já está dizendo o seguinte, esse menino vai casar, irá reproduzir, terá filhos, e para ser uma nação, a coisa não seria 2 pessoas nem 3, né? Muita gente. Muita gente, aliás, acho que mais do que os filhos da promessa. Muito mais. Em termos de número, né? Numérico. O importante, ó, temos de ouvir a voz de Deus. Daí a nossa importância, né? Que não está nem aqui, mas a importância da gente buscar Deus na oração, na palavra, no louvor, que tem respostas de Deus para determinada situação, né? A gente não pode fazer como determinadas igrejas que colocam uma situação na ovelha, que a ovelha não consegue mais pensar. A ovelha não consegue raciocinar, não consegue pensar, entendeu? Então ela vai perguntar a Deus se ela vai comprar a pasta de dente A ou B, a marca do café, entendeu? Aí deu errado, não perguntei a Deus o que era, por isso que eu estou passando mal. Existem igrejas assim, tá? Que fazem esse negócio como se você não pudesse pensar. Não, você vê que Deus, ele está sempre nos atos relevantes, coisas que têm impacto grande, de longo prazo. Por isso que ele é, por exemplo, longânimo, está sempre esperando a pessoa se arrepender. Por quê? Porque o impacto do pecado é grande. O salário do pecado é a morte. Aí Deus estica. Se arrepende. São coisas grandiosas, coisas que têm impacto relevante na vida. E o seguir perseverando na fé tem a vida eterna. Nós somos salvos pela graça, mas mediante a fé. Então são coisas relevantes. Né? Não é coisas pontuais, Deus pode falar com cada um? Pode, mas você vai ficar com você e Deus. Não é? Não vai trazer para a igreja a doutrina, não. O Senhor revelou que todo mundo tem que acordar
5h59. Quem acordar às 6, 6h01, vai perder, já está em pecado, pode perder a salvação. Aí a pessoa fica, tem umas loucuras aí que não é assim, né? Não é isso. O importante é você temer a Deus, ouvir a sua voz, deixar ser guiado pelo Espírito. E hoje a gente, mais do que nunca, a gente tem algo que ninguém tinha na época, né? A palavra de Deus, embora não tenha tanto tempo, porque ela passou a ser, vamos dizer, de uma maneira um pouco mais divulgada do tempo da Reforma para cá. E mesmo assim começa muito devagar, ela vai pela Europa, traduzida para inglês, para alemão, aquelas coisas todas, a criação da imprensa com Gutenberg, o primeiro livro que foi impresso foi a Bíblia, né? Então, é algo que não é tão antigo assim. 4 séculos e meio está chegando, né? Cláudia, que você... Pastor, não sei se eu vou me fazer entender. Sim. Por exemplo, agora quando a Sara falou para o Abraão mandar Agar embora, ele titubeou. Eu creio que ele pode até ter falado, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque Deus aí interveio e falou, não, Abraão, faz o que ela está falando. Mas quando ela falou, tenha um filho com Agar, tipo assim, acho que ele nem titubeou, né? Porque Deus não falou nada. Entendeu? Porque de repente Deus quis mostrar para ele que quando toma uma decisão sem falar com ele, sem questionar ele primeiro, né, tem consequência. Porque quando foi Agar, né? É tipo assim, quando a Sara falou, toma minha serva, Deus não falou nada, ele também acho que não titubeou. E aí, nesse caso aí, ele ficou naquela, poxa, vou mandar meu filho embora. Sim, até porque você observa que a Agar, ela saiu sozinha. Mas o anjo mandou ela voltar. Agora, essa é uma pergunta interessante que as próprias mulheres podem responder também. Por quê? Por que né? Agar que pediu, aí o culpado foi Abrão. Agora tem um filho, agora... Não é isso, é porque eu estou te falando... eu estou falando o seguinte, que Deus, nessa situação aí, Deus falou com ele, escuta a Sara. Mas quando ela falou com Abraão, vai lá e fica com a serva, não houve fala nenhuma. É isso que eu estou te falando, Deus não falou nada, entendeu? Isso. Foi a solução que eles encontraram pelo passar do tempo. Mas Deus não falou exatamente para quando chegasse nesse ponto, mostrar que ia ter um problema, a solução carnal do coração do homem e a espiritual que Deus estava preparando, a profética. Em Isaac será chamada a tua descendência ou a tua semente. Não, entendi. Mas fecharam lá em conjunto. E tanto é que o Carlos, quando comentou o comentário passado, mostrou que Abraão até estava imaginando Ismael, eis aí Ismael, né? Faça dele. E errar, né? Se você aprende com o erro, acaba sendo um processo pedagógico. Nem sempre, porque assim, Deus te dá uma coisa chamada arbítrio, né? Deus ele não vai interferir na sua vida 100% do tempo. Você tem que estar atento ali, né? É igual você faz com a criança, né? Você pega a criança e fala, não pode botar o dedo ali, né? Você deu a instrução. Você fala 1, 2, 3 vezes. Mas chega uma hora que você deixa. Aí ela vai lá, bota o dedo, machuca, erra, ela aprende, poxa, não tenho que fazer mais isso, né? Não tenho que fazer mais isso. Aprendi, entendi que não é a coisa correta a se fazer. Então, quando você olha para Abraão, para Isaac, para Jacó e para todos nós devemos aprender a cada dia, né? A cada dia nos dá a oportunidade de aprender. O problema não é você errar você vai errar. A questão é se você aprende com aquilo que você errou e toma atitude diferente diante da mesma situação. Agora, se você constantemente continua errando, aí você tem um problema. Entendeu? Então, assim, Deus nem sempre vai chegar e vai descer e vai falar, olha, não vá por ali, não faça isso. Às vezes ele precisa deixar você caminhar ali para você entender esse processo. E existem coisas maiores nisso tudo. Ali entre Abraão, Ismael, Isaac, tem coisas maiores acontecendo, né? Que dentro da administração de Deus, não, isso faz sentido. Vamos deixar assim por hora, né? E lá na frente
todo mundo vai entender o quadro, vamos falar big picture, né? Então, assim, hoje você olha para trás e você vê que aquela atitude ali fica como uma série de ensinamentos para você. Existe uma nação que sai dali, que tem um propósito, essa nação, até escatologicamente. Então, assim, tem todo um contexto ali. Amém, Cláudio? Acho que deu mais ou menos, né? Obrigado, pastor Carlos. Aqui eu vou ler um texto que não está no livrinho dos amados, tá? Só para a gente passar para a projeção seguinte, sobre essa questão, diz assim, a gente até já comentou, mas aqui está escrito e está com uma referência. Paulo usa Agar e Sara para representar duas alianças. Agar representa a aliança dada no Monte Sinai. Isso está em Gálatas 4, de 22 a 27. A referência é Gálatas 4, de 22 a 27. Aí Paulo vai dizer o seguinte, exatamente como ele está dizendo aqui. Agar representa a aliança dada no Monte Sinai, a lei, que traz a escravidão e caracteriza a Jerusalém terrena. Ele vai falar isso em Gálatas, né? Ele vai fazer essa alegoria. O filho nascido de Sara, como resultado da promessa de Deus, o Senhor, representa os cidadãos da Jerusalém celestial que são livres. Então, Gálatas 4, de 22 a 27. Né? Ele usa até a expressão, os filhos da escrava não herdarão com os filhos da promessa. Então ele faz essa alegoria, essa comparação. Agar como se fosse a lei do qual o pessoal de Jerusalém atual, em que ainda segue todos os rituais, não entendeu que Jesus Cristo é o cumprimento das coisas e que é continuidade disso, na plenitude dos tempos, Deus mandou o seu Filho para morrer por nós, pagar os pecados, é o Cordeiro de Deus. Eles são filhos da escrava. Ele faz essa comparação. E filho da escrava é, por sua vez, escravo. Já Sara, como foi o filho gerado dela, é fruto de uma promessa, de uma ação de Deus, de um milagre, eles são livres. Eles não são escravos, eles são livres. É o caso de quem vive debaixo da graça que há em Cristo Jesus. Tá? Então aqui existe um comentáriozinho que não está no livrinho de vocês, mas é feito bem breve aqui tá bom? Né? Até tivemos aula, eu acho, de EBD de Gálatas há pouco tempo, talvez no ano passado, né? A gente chegou a comentar isso aí. Não, pera, acho que eu passei muito. Isso. Com o que ela sai? Abraão deu a Agar um pão e um odre de água. Depois que a água terminou, Agar chorou e foi tomada pelo desespero. Aí aqui, achei bem legal a parte lateral, você vê um lugar super deserto, um negócio com galho seco aqui, o menino chorando aqui, uns 17, 18, 19 anos, ela ali, né? A ilustração, lógico. E você vê aqui no próprio 21 de Gênesis, vai dizer, então se levantou Abraão, agora para cumprir a resposta que Deus deu a ele, pela manhã, de madrugada, tomou pão e um odre de água, tá? Então, quando fala tomou pão, não sei se exatamente foi um pãozinho só, né? Na imagem anterior até mostra, acho que mais um cesto. Tem alguma imagem aí que tem? Ah, tá ali, ó. Né? Mas não quer dizer que a imagem está certa. Mas tomou pão, acho que uma porção, né? A gente não sabe a quantidade, mas tomou pão. Aqui está falando um pão, mas tudo bem. Não era muito, independente disso, o importante não eram recursos suficientes para você despedir alguém e ir para o deserto, você não sabe o que aconteceu, mas foi o que Deus falou, despede, farei dele uma nação. Então a palavra diz que ele tomou pão, um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba, lá para o sul de Israel. Tá? E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo das árvores. Né?
Por isso que essa imagem assim, é uma tentativa de replicar, tá? A palavra diz. A palavra diz que ela lançou o menino debaixo das árvores. Tá? Porque foi consumida a água, não tinha mais água. Não tinha mais água. E foi se assentou em frente, afastando-se a uma distância de um tiro de arco. Eu não sei exatamente, né? Um tiro de arco. Um flecheiro que pegava um arco, quanto que aquela flecha atingia, alguns metros, né? Provavelmente os estudiosos, ou até no apêndice da Bíblia, às vezes existe o tiro de arco, que distância é, mas não é uma distância que ela não possa ver o menino, né? Mas dá aqui que ela afastou-se dele, tá? Talvez para nenhum ver a morte do outro, assim, não vão perecer, tá? E foi, se assentou em frente, afastando-se um tiro que não veja, foi isso, porque dizia que não veja eu, morreu o menino. E assentou-se em frente e levantou sua voz e chorou. Aqui é interessante, ela levantou a voz e chora. Vamos ver o que diz depois. Está aqui. 3. Ela levantou a voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz de quem? Do menino. Interessante isso, né? Ela levantou a voz e chorou. Mas Ismael também estava nesse mesmo estado. E ela ouviu a voz do menino. Por quê? Porque Deus tinha falado uma promessa que faria do menino a nação. Então Deus ouve também a Ismael. E Deus enviou livramento para Agar e seu filho. Mais tarde, Ismael se tornou um flecheiro. Tem umas explicações aqui para a gente, tá? E ouviu Deus a voz do menino, 21:17, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Você vê que agora já aparece a palavra grande. Lá era, farei dele uma nação. Aí Deus já está dizendo, não vai ser uma nação, vai ser uma grande nação. Tá? Farei dele uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos da mamãe, e viu um poço de água. Foi-se, encheu o odre de água e deu a beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Ela era egípcia, ela tomou uma esposa egípcia para dar como esposa, tá? A questão aqui do flecheiro, tá? Que é colocado, o flecheiro era algo relevante naquele ponto ali. A ideia de um flecheiro não era uma pessoa qualquer, era como se fosse um homem com habilidades de liderança. Tá? Ele se tornou uma pessoa com habilidades de liderança, de viver em locais difíceis e ser um guerreiro. Então ele cresceu nesse ambiente, teve esposa e foi gerado filhos desse 12 príncipes nascem, né? Desse menino, tá? Então, interessante, né? Deus também não falou quando Isaac ia ser sacrificado, Abraão, né? Abraão, mas não toques no menino, né? Deus falou também com ela. E interessante que a gente pode ver aqui. Aqui nós diríamos, estamos sem saída. Deserto, a água que foi dada pelo meu senhor Abraão acabou, o pão talvez tenha algumas migalhas, mas vou aqui, né, vou ficar distante que eu não quero ver ele morrer. Aí o anjo fala e mostra a ela um poço de água. É muita água, né? O poço está sempre... Nós não vemos a solução, mas Deus já preparou a solução. Né? Nós não vemos a solução, mas tem a solução. Tá? Deus olhou a sinceridade deles. Então, quando Deus mandou Abraão mandar ele embora, Deus já tinha tudo em mente do preparo das coisas. Né? Você vê sempre Deus entrando nas suas situações miraculosas. Não tem solução. Aí Deus,
Tem um poço. Se o poço já existia, se Deus abriu na hora, eu não sei. Eu sei que para Deus isso é detalhe. Isso é um pequeno detalhe. Solução está lá. Não é? Então, ó, dali acabou, se cumpriu o que ela falou. Pegou esposa, então ele já era um homem, já ficou adulto. Bom, Deus ouviu a voz. Sinopse 3. Agar e Ismael foram despedidos, enfrentaram o deserto, mas Deus ouviu o seu clamor e os livrou. Bem? Conclusão, a tentativa de ajudar Deus trouxe consequências graves, tá? O ajudar está entre aspas, tá? Porque é na situação concreta, não quer dizer que você não pode trabalhar, fazer coisas que estão alinhadas com os projetos do Senhor. Mas essa ajuda no contexto ali de gerar o filho, que Deus tinha prometido que Sara teria um filho. E eles foram dar essa ajudinha, trouxe graves consequências. Deus agiu com graça e fidelidade para com Agar e Ismael, tá? Mostrando ali a solução onde não havia, né? Um poço, talvez seja a ideia aqui. Revisando o conteúdo. Quem escolheu o nome de Isaac e qual o seu significado, né? Quem escolheu foi Deus e o significado é riso, né? De acordo com a lição, qual foi a segunda providência de Abraão depois do nascimento? Foi a circuncisão do menino, né? 8 dias ele é circuncidado. O que fez Abraão para comemorar o desmame de Isaac? Um banquete, né? Acho que a gente viu que era no Oriente, era algo, né? Inclusive aqui fala que era algo bem aberto, não era assim restrito à família, não. Chamava toda aqueles habitantes das tendas, os vizinhos ali, ó, é o desmame de não sei quem. Era uma festança. O que Abraão ofereceu a Agar antes de ela e seu filho deixarem sua casa? É pão e água, né? Detalhe de quantos pães, será 1, 2, 3, mas pão e água. Para onde foi Agar e Ismael ao saírem da casa de Abraão? Foi lá para o deserto, um lugar chamado Parã. Parã. Não confundir com Padã Arã. Existe um lugar chamado Padã Arã, que era a terra lá onde Jacó vai buscar os seus, né? Quando Rebeca manda, né? Rebeca também é de lá. Aí ele vai para a parentela dela, Padana, ali era deserto de Parã, tá? Que não é muito citado na Bíblia. Amados, terminamos a lição de hoje, né? A gente viu que foi uma bênção o nascimento do menino, mas você vai ver que é o tempo todo, paralelo à bênção, as aflições ali, as lutas, os problemas, como lidar no dia a dia, e as coisas vão caminhando juntas. E assim é no mundo real, não é? A gente vai recebendo as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, mas paralelo vem situações difíceis. E sempre o homem sem saber a saída, mas Deus está sempre providenciando a solução. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por esta escola bíblica dominical. O Senhor falou com cada um de nós, nos dá um intervalo, Pai, abençoado. Já prepara os nossos corações para a mensagem a ser trazida logo mais. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Intervalo ali.